Diz assim, Mateus 8, verso 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso aproximou-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiser me purificar. Obrigado. Se quiser, pode me purificar. Verso 3. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, seja purificado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. E em seguida Jesus lhe disse: Olhe, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Então Jesus, em Cafarnaum, dirigiu-se a ele, um centurião, um homem importante, pedindo ajuda, e disse: Senhor, o meu servo está em casa, paralítico, em um sofrimento terrível. Jesus lhe disse: Eu vou lá curar ele. Verso 8, respondeu o centurião: Senhor, eu não mereço que o Senhor vá até a minha casa, mas se o Senhor disser uma palavra, eu tenho certeza que ele ficará curado, porque eu também tenho soldados à minha disposição. Quando eu dou uma ordem, eles obedecem. Por aí vai, verso 10. Ao ouvir isso, Jesus se admirou e disse que a fé dele era grande, não tinha encontrado isso nem em Israel. Capítulo 8, verso 14. Então Jesus, na casa de Pedro, ele viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando ela pela mão, a febre a deixou. E ela se levantou e começou a servi-lo. Ao anoitecer, foram trazidos a ele muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si ele levou as nossas doenças. Amém? Vamos fazer uma oração. Senhor Jesus, obrigado por estarmos aqui. Que a sua palavra fale com o nosso coração. Perdoe os nossos pecados. Que o Senhor, ó Deus, nos permita estar aqui plenamente diante do Senhor, aptos, ó Deus, para que de alguma forma o Senhor possa nos edificar. Aceite, ó Deus, as nossas orações, os nossos cânticos. Aceita, Senhor Deus, a ministração da palavra. Fale aos nossos corações. Nós somos pequenos, mas pedimos que a grandeza do Senhor esteja no nosso meio. Que o Espírito do Senhor, que é poderoso, venha sobre nós, ó Deus, e nos visite na alma, no Espírito, nos visite na parte mais profunda do nosso ser. Sem o Senhor nós nada somos e pedimos mais uma vez a presença do Senhor. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. A gente lê o capítulo 8 de Mateus, e a gente lê os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e parece que fica evidente que todas as pessoas que cruzaram o caminho de Jesus e que tinham algum tipo de doença, parece que Jesus curou elas, parece que ele queria curar elas, porque até aonde eu me lembro aqui, não teve uma pessoa que cruzou o caminho de Jesus e disse: o Senhor, de forma humilde, o Senhor pode me curar? E Jesus diz: não, eu não posso te curar. Ele curava as pessoas. Só que eu quero chamar a sua atenção para uma coisa mais profunda aqui. Quando Jesus lidava com pessoas doentes, nós estamos falando de doenças aqui, como nós citamos, doenças terminais. Jesus lidou com pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que estavam quase morrendo. E uma coisa que é muito importante e que tem passado, pelos nossos dedos na fé cristã é o nosso entendimento, ou o que a gente chama de teologia, o nosso estudo sobre a morte. Como o cristão deve pensar a respeito da morte? Isso faz toda a diferença a respeito de como nós vivemos a vida. Essa é a questão. Jesus, ele não tinha medo da morte, e Jesus sempre estava contra a morte, e ele trouxe um ensino a respeito da morte, quando ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crer em mim, ainda que morra, ele vai ressuscitar. Por exemplo, como pastor,
a experiência mais difícil que um pastor pode ter é ir num funeral. É ir num funeral e você ter que celebrar o funeral, porque você está ali diante de pessoas que estão tristes, que estão agoniadas e que estão chorando, e você tem que dar uma mensagem de esperança. Mas às vezes a agonia das pessoas é tão grande, mas tão grande, que é como se elas não acreditassem que existe algo pós a morte. Então as próprias palavras de esperança parece que elas não valem nada, porque o que vale mesmo é só a vida. Essa é a forma como as pessoas estão pensando, não a forma como Deus quer que nós pensemos. Eu quero te convidar, você a abrir a palavra, não sei se vai dar tempo do Célio por aí, mas em Eclesiastes, está aí no Antigo Testamento, capítulo 7, Salomão escreveu assim, ó, Eclesiastes capítulo 7, versículo 1, ele disse assim: o bom nome, ele é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. É melhor ir numa casa onde há luto do que numa casa onde há festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste, ele melhora o coração. O coração do sábio está na casa onde existe luto, mas o tolo na casa onde existe alegria. Isso aqui é muito sério, porque parece que Salomão ele é um homem extremamente pessimista aqui nas suas palavras, mas a verdade o que ele está aplicando é uma forma de se entender a vida e de se entender a morte. O que a Bíblia vai dizer é que o tempo que nós passamos nessa terra, ele é muito pequeno se comparado ao tempo que nós vamos passar na eternidade. Então, só de pensar dessa forma já seria uma maneira muito tola nós vivermos essa vida como se ela fosse eterna. Existe um termo que ele se chama, e ele é popular hoje em dia, que é o hedonismo. O hedonismo é uma pessoa que vive só para satisfazer os seus próprios prazeres. É uma pessoa hedonista. Ela só quer os prazeres, né? E Paulo vai falar sobre isso. Em 1 Coríntios capítulo 15, no versículo 19, ele diz assim: o homem mais miserável que existe é aquele que vive a sua vida só para satisfazer os seus próprios prazeres. Isso é sério, porque é uma coisa que nos faz, então, pensar que viver essa vida pedindo a Deus em oração para que Ele abençoe somente as coisas que nós vamos viver aqui é uma vida tola, é uma vida burra, é uma vida de alguém que não entendeu ainda o tamanho de Deus, o tamanho da graça de Deus, o tamanho do poder de Deus. É não entender ainda o tamanho da cruz de Cristo. Porque Cristo, em tudo que Ele fez, você vai ver aqui no capítulo 8, igual eu fui citando, sabe, as pessoas vão cruzando o caminho de Jesus, o Senhor pode me curar? Curo, porque isso era algo natural. Mas o que Jesus veio fazer e o que Ele fez só uma vez foi subir numa cruz. E ali em cima da cruz Ele diz assim: Pai, perdoe eles porque eles não sabem o que eles estão fazendo. E aí Ele vai, antes de entregar a sua vida, Ele diz: Pai, eu quero agora entregar o meu espírito, porque a obra que eu tinha para fazer, que é um cordeiro puro, Jesus sem pecado, se entregando pela humanidade pecadora, uma vez só aconteceu. E Ele diz: agora eu entrego o meu espírito, tudo está consumado. E aí Ele vai dizer, tetelestai, acabou a obra que eu vim cumprir. E aí Ele entrega o seu espírito. E ali então o Senhor Jesus vai passar 3 dias, morto antes dele ressuscitar. A grande obra de Cristo então é a ressurreição e a salvação. Então, a gente precisa entender que a gente tem que entender a morte de forma diferente. Paulo, por exemplo, quando ele lidou com a morte, com a questão da morte, no capítulo 3 de Filipenses, ele vai dizer assim: para mim, morrer é lucro, viver é Cristo. Se eu estiver vivendo e não poder viver Cristo, não vale a pena viver.
E se eu morrer agora, é lucro, porque eu sei que aonde eu estarei é muito melhor do que onde eu estou hoje. Isso não era mera demagogia das palavras dele. Ele realmente entendia que a vida depois da morte é uma vida que é eterna, maravilhosa, e é o que a gente sempre diz aqui, cita, né, no capítulo 21 de Apocalipse. Lá não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá doenças, não haverá assassinatos, não haverá roubo, não haverá mais essas coisas, porque a ordem desse mundo vai ter acabado. Já não mais existirá o pecado. Ali nós estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Mas nós ainda temos problema com a morte. E quando eu digo ter problema com a morte, eu não estou querendo dizer que agora nós não devemos mais chorar quando existe uma morte de alguém que está perto de nós. Mas nós precisamos entendê-la de forma diferente. Porque quando você olha os discípulos de Jesus, depois que o Senhor Jesus ressuscitou e subiu para os céus, quando eles lidavam com a morte não era algo que os fazia, não é, retroceder. A Bíblia diz, por exemplo, que Tiago, não é, ele foi chamado para negar Jesus, e ele disse que não negaria e deceparam ele. Cortaram a cabeça dele, ao fio da espada ele morreu. Pedro também foi chamado para negar Jesus. Ele disse que não negaria, só pediu uma coisa, que era para ser crucificado de cabeça para baixo, que ele disse, eu não sou apto de morrer igual o meu mestre. Então, por favor, me crucifique de cabeça para baixo, que eu não quero morrer como o meu mestre, eu não sou digno, né, da vida do meu mestre. Então, sabe, entender a morte, quando ela chega, ou quando as pessoas tentam nos empurrar para ela, não deve ser uma coisa que nos assusta, sabe? Eu já tive, por exemplo, uma experiência num trabalho numa casa de recuperação, de um homem que tinha saído, ele tinha pulado o muro, tinha usado drogas a noite inteira e voltou para dentro da casa. E eu estava lá de manhã fazendo um trabalho, orando pelas pessoas e tal, fazendo comida e tal. E eu estava sozinho lá, junto com quem trabalhava lá. E aí esse homem, ele tinha que ficar estendido num chão frio, porque o corpo dele não aguentava nem encostar num colchão, né? Ele não conseguia ficar deitado num colchão de tanta dor que dava no corpo por causa do uso da droga. Eu não sei explicar qual droga era e nem por que dá essas reações todas. E ele precisava ficar no chão. E aí eu lembro dele muito assim, sofrido lá, e pediu para eu ficar com ele, a gente ficou conversando, eu pedi para fazer uma oração por ele, a gente orou, a gente conversou mais alguns minutos, e aquele homem, ele morreu ali, praticamente no meu colo, com a cabeça ali do meu lado. Você olhar assim, a questão da experiência de uma pessoa passar da vida para a morte, ela não é fácil, eu sei que não é. E não é uma coisa que a gente está pronto, por assim dizer. Mas é uma coisa que nós devemos procurar refletir para que a nossa mente possa mudar a respeito disso. Porque eu e você temos que nos imaginar uma coisa. E no dia que chegar a vez de alguém da nossa família, como vai ser a sua reação num velório? Qual é o seu comportamento diante de um cristão da sua família que foi para o Senhor? É um comportamento de um desespero, de como se houvesse, né, nunca mais o amanhã, como se você nunca mais fosse ver essa pessoa em Cristo Jesus? É isso que acontece. E é isso que eu estou querendo dizer. As pessoas muitas vezes elas dizem, eu creio em Cristo, creio na salvação, eu creio em Jesus, mas parece que elas não creem que quando uma pessoa crente em Jesus morre, que elas vão ver essa outra pessoa na eternidade. Isso vai acontecer. E a gente precisa continuar pensando dessa forma. O luto, ele existe, e como disse aqui Salomão, a gente leu, nos momentos de luto é que a gente adquire mais sabedoria. Nos lugares onde o sofrimento está presente, são os lugares que a gente mais aprende. Nessas casas onde as pessoas estão chorando, são os momentos onde a sabedoria mais está exposta. Porque é nesse momento que a gente para perceber o que realmente importa. Né? Esses dias me chamaram para ir no hospital, eu fui no hospital orar por algumas pessoas
que estavam com câncer. E aí eu fui orando por algumas pessoas, e aí eu ia passando na porta dos outros lugares, as pessoas pediam para entrar, para orar também, e aí fui orando por um monte de pessoas, e você vê aquela situação ali, né? De gente que pode partir amanhã, outros que estão ali podem sair, e você não sabe o que vai acontecer. Talvez esse seja o ponto, né? Que a morte ela é imprevisível, e o que nos causa um pouco do desespero é não saber quando ela vai chegar. E eu não quero que você também se iluda, não é, de achar que vai saber quando a morte vai chegar. Mas eu preciso que você entenda, de uma vez por todas, que a morte não é o ponto final. Eu preciso que você entenda de uma vez por todas que a morte, ela não é, certo, o julgamento de Deus para destruir a sua vida, para destruir a sua família. Não é. A morte, ela pode acontecer, e ela pode acontecer como um bem de Deus. É por isso que eu quero dizer para vocês que a Bíblia, como eu disse, Jesus cura, e Ele quer curar, mas existiram pessoas que morreram na Bíblia. E eu entendo muito bem que Deus, Ele permite que uma pessoa só morra, só chegue o momento dela morrer, porque agora, nesse momento da morte, é melhor morrer do que estar vivo. Essa missão ela foi concluída. Foi como Paulo falou, eu terminei a minha carreira, eu combati o bom combate, né? Eu guardei a minha fé, completei a obra que eu tinha para fazer. E agora está chegando a hora em que eu vou subir para receber a minha coroa. A coroa que o Senhor tem separado para todos aqueles que caminham em Cristo Jesus, fazendo a sua obra. Então, eu quero pedir para você, nunca tenha medo da morte. Nunca. Não tenha medo da morte, da sua morte, da morte das pessoas que você ama. Entenda, o Senhor Jesus, Ele é o Senhor da morte. A palavra final vem dEle. As pessoas, elas só partem desta vida para outra vida, quando o Senhor Jesus dá a última palavra. É por isso, então, que quando um cristão, ele morre, a gente, sim, fica em luto, mas a gente não entra em desespero. Então, eu preciso que você, consiga entender isso e que você possa repassar isso para outras pessoas em alguns momentos da vida delas. A morte não pode trazer desespero para um cristão. A morte, ela traz luto, a morte traz dor, a morte traz sabedoria, mas ela não traz desespero, porque o desespero fala sobre o medo, e a Bíblia diz que quem tem medo não conhece a Deus, não está aperfeiçoado no amor, não entende as coisas do Senhor. Então, Jesus, ele depois de ter ensinado muitas coisas, e esse é o grande ponto, porque até o capítulo 7, do capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus ele estava em cima de uma montanha ensinando a palavra para as pessoas, e ele desce, e aí vai dizer que tem um leproso lá pedindo para ser curado, né? Mas você vê que Jesus ele vai passar 2 capítulos, que é chamado Sermão da Montanha, ensinando as pessoas. E só depois é que um homem chega nele e pede, mestre, o senhor pode me curar? O grande ponto é, as pessoas elas não têm ensino, e por não ter ensino, elas acreditam errado, e por acreditarem errado, elas o quê? Interpretam Deus, elas olham para Deus como uma coisa que Deus não é. Então, por favor, entenda que quando alguma coisa difícil acontecer, aquilo ali não é uma maldade de Deus levantada contra a sua vida. Aquilo lá pode ser um grande livramento da parte do Senhor. Então, o que eu quero dizer é que Deus, por exemplo, Ele pode levar, Ele pode antecipar a partida de uma pessoa para o reino dos céus, para que essa pessoa simplesmente não sofra mais as dores que existem nesse mundo. Deus pode antecipar a ida de uma pessoa para o reino dos céus, porque se ela continuasse, ela não conseguiria ficar de pé, no sentido de pé espiritualmente, na sua vida, e ela cairia e não ficaria de pé, e simplesmente ela não iria para o céu, não se salvaria. Então essas coisas acontecem.
e Deus faz o que Ele quer. Então, por favor, não olhe para nada e não julgue nada sem procurar entender, à luz das Escrituras, o que Deus diz sobre isso. Então, olhando para a Bíblia, eu não olho Jesus enxergando a morte como um caos, como um desespero, como algo cruel, como algo ruim. Eu realmente espero, como eu digo, eu realmente espero que cada um de nós possa ter o privilégio de morrer, se Jesus não voltar antes, né? De morrer em paz, de morrer sem dor. Para mim, pior do que a morte é a dor. Eu, na verdade, eu não tenho medo nenhum de morrer. Eu tenho medo da dor, né? De não suportar a dor, né? E olhando então para a questão da morte, a gente não precisa ter esse desespero, a gente não deve ter esse desespero, a gente não deve olhar dessa forma. Realmente você deve olhar para as Escrituras como ela fala, como eu estou dizendo. E uma coisa muito importante é, olhe para a Escritura e olhe para o que Deus fala sobre as coisas de uma maneira que o seu coração encontre paz. Porque Cristo Jesus, Ele nos ensina as coisas que nos trazem paz. É assim que a palavra de Deus vai nos ensinar, é nesse rumo que o Senhor vai nos levar. Então, o que eu estou querendo dizer, tudo que eu estou dizendo, é para chegar no verso 1 que diz assim, ó: quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram, e um leproso se aproximou dele de joelhos e adorou e disse: Senhor, se o Senhor quiser, pode me purificar. Jesus estendeu a mão e disse: quero. Sabe? Olha, Jesus, Ele quer o bem, sim, das pessoas. Mas mais do que querer o nosso bem, Ele quer nos ensinar as coisas mais difíceis que existem nesse mundo. As perguntas que as pessoas se fazem desde que o mundo é mundo, não é? Essas respostas estão em Deus. Não é? As pessoas querem saber para onde elas vão. Jesus Cristo disse que Ele iria e estaria preparando morada para nós lá no reino dos céus. E que nós iríamos ter com Ele, nós iríamos morar com Ele, e nós iríamos participar de um banquete com Ele. Todos nós comeríamos junto com Ele, num grande banquete, numa grande mesa, e ali nós estaríamos com Deus, e ali nós estaríamos juntos. Então, isso é o que a palavra de Deus vai nos ensinar. Mas, como eu disse, parece que já não está mais na moda dizer isso. E é por isso que as pessoas estão desesperadas quando coisas terríveis acontecem. Agora, nós que somos cristãos, e é isso, o que eu quero te falar é isso. Nós que somos cristãos, Deus, Ele sempre nos prepara para que a gente possa preparar outras pessoas. Então, você e eu, nós devemos ser pessoas que são fortes, não é? Diante de assuntos difíceis. Nós devemos ser bíblicos diante de assuntos mundanos, para que assim, nesses momentos, a gente possa mostrar para as pessoas, não é? Qual é a direção, o que é que está acontecendo quando parece que todo mundo, né, só tem dúvidas. Quando as respostas desaparecem, né, as perguntas ficam, nós temos a Bíblia e ela então pode nos mostrar o caminho. Então, melhor do que ser curado é saber para onde nós vamos depois que a nossa vida acabar. Está entendendo? Jesus curou o leproso, mas mais do que curar um leproso, Ele passou um dia inteiro ensinando essas pessoas que existe algo maior do que as coisas que elas podem receber nessa terra. Por isso é tão medíocre orar a Deus para que Ele só nos abençoe na saúde, para que Ele só nos abençoe na família, no dinheiro, no trabalho. É medíocre viver assim. Existe algo além. Existem coisas que são maiores. E quando nós oramos por essas coisas maiores, nós estamos seguindo o que Jesus ensinou justamente nesse sermão. Capítulo 6, versículo 33. Jesus disse: me busquem, busquem o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar, e as demais coisas eu vou acrescentar na vida de vocês. Então, o grande ponto é esse.
Tem tanta coisa nessa vida que a gente não recebe porque o nosso coração está cheio de idolatria por essas coisas. Um exemplo, a gente às vezes pede dinheiro. Às vezes Deus não dá dinheiro porque o nosso coração está cheio de idolatria pelo dinheiro. Às vezes a gente pede coisas como beleza, e às vezes Deus não dá beleza justamente porque o coração está cheio de idolatria pela beleza. Então, o que acontece? O que realmente o nosso Deus quer nos ensinar é que se nós aprendermos as maiores coisas que existem a respeito da fé cristã, essas coisas que são menores, elas vão acontecer naturalmente. É o que eu estou dizendo. Você já imaginou essa cena? Jesus desceu do monte, o cara ajoelhou e disse, o Senhor pode me curar. Jesus disse, eu quero, seja curado. Foi embora. É natural, sabe? É algo que acontece de forma esporádica, mas só acontece assim se nós estivermos, então, entendendo as coisas mais altas da fé cristã. E entender a morte, como eu estou dizendo, é entender uma grande coisa a respeito da fé cristã. Então, você, por exemplo, poderia muito bem parar de ter medo de coisas que os ímpios têm medo. Os ímpios têm medo de certas coisas que não existem. Tem gente que faz coisas para tentar afastar a morte, umas mandingas, uns trem que não existe, entendeu? Tem gente, por exemplo, que não gosta de fazer certas coisas porque acha que isso atrai a morte. Sei lá, tem pessoas que não gostam de fazer testamento, que acham que atrai a morte. Um monte de coisas nesse sentido, né? Não tem nada a ver, sabe? Um dia eu pregando, eu propus para as pessoas que eu estava lendo um livro e eu fiz uma proposta para as pessoas que era elas escreverem no celular o que elas gostariam que fosse escrito na lápide delas quando elas morrerem, né? O pessoal riu, assustou, né? Porque não, isso não é coisa que se faça, isso não é coisa que se brinque, né? Vamos deixar essa conversa para depois. Não é uma conversa para depois, sabe? Como é que você quer que a sua vida tenha sido registrada quando ela chegar no final? Não sei quantos anos nós vamos partir. Queira Deus que nós possamos viver muito, mas como você quer que a sua vida tenha sido registrada? É uma lápide. Não dá para escrever textos enormes. É uma frase. Quem é você? Quem foi você? Quando você vai nas lápides, né, das pessoas mais antigas, de 100, 200 anos, eu falo isso dos pregadores que tinham na Europa, né, eles eram definidos lá por uma frase, sabe? Uma frase pequena de quem foi eles, qual foi a dedicação da vida deles, o que eles fizeram. Então, quem você quer ter sido, né? Você quer que as pessoas escrevam o quê? Em 4 palavras, quando você partir, sabe? Essas são as coisas que Salomão falou. Isso é sabedoria. Quando você entra na casa onde há luto, você adquire sabedoria. Então, quando você para pensar sobre o que você quer ter, qual é a lembrança que você quer que as pessoas tenham sobre você, você vai parar para rever toda a sua vida. Você vai parar para rever como você caminha hoje. Você vai parar para rever como você faz tudo que você faz. Então, essa palavra que eu estou trazendo aqui para nós hoje é isso. Preste bem atenção nisso. Se você olhar para as coisas mais profundas de Deus, essas coisas mais rasas, que são as que os seres humanos estão perdidos nelas, sexo, prazeres, as coisas, isso aí tudo vai se encaixar no seu devido lugar, porque foi Deus que criou essas coisas e Ele sabe exatamente como fazer os seres humanos viverem essas coisas da maneira mais plena possível. Casamento, o sexo no casamento, a vida, a liberdade, os prazeres, né, da vida adulta, tudo isso, né, os prazeres que o trabalho traz, os benefícios que o trabalho traz, os benefícios que a força física traz, tudo isso o Senhor dá. Agora a gente precisa pensar nessas coisas a mais, sabe? Outra coisa que eu digo, e eu não vou me demorar, a Bíblia diz que a religião verdadeira
está escrito em Tiago capítulo 2, é cuidar dos órfãos e das viúvas. A gente está atrás de religião, né? Eu já batizei algumas pessoas, batizar nas águas, sabe? E a maioria das pessoas, elas sempre tinham uma dúvida, e a dúvida era, eu estou trocando de religião se eu for me batizar? Isso antes de batizar, as pessoas têm essa dúvida, né? E a resposta, você não está trocando de religião. A Bíblia diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. E Tiago vai dizer que a fé sem obras é morta. Então, por exemplo, se você for olhar para as Escrituras, você vai entender que se você gastar a sua vida, quando eu digo gastar, é você dedicar a sua vida para ajudar os necessitados, para ajudar a missão, e no caso é a propagação da palavra de Deus, se você dedicar a sua vida para ensinar para as pessoas que a vida não é só dinheiro, que a vida não é só correr atrás dos sonhos, que a vida não é só conquistar diplomas, você vai perceber que estas outras coisas, elas são consequências da vida. Consequências. Naturalmente elas vão se discorrendo. Então, eu preciso que hoje a gente faça uma oração diferente. E a nossa oração vai ser, Senhor, esquece de como eu estava orando. Eu me perdi nas minhas orações que estavam, cheias de prazeres. Tiago vai falar também uma coisa muito forte. No capítulo 4, no versículo 3, ele diz assim, vocês não têm nada, porque quando vocês oram mal. Vocês oram só para gastar as coisas que vocês querem de Deus, seus próprios prazeres. E as nossas orações são sempre coisas tão pequenas. E Deus quer que a gente se dedique a coisas tão grandes, que se a nossa dedicação for a essas coisas grandes, essas coisas pequenas que nós temos, elas se realizarão. Você consegue entender isso? Para a gente completar aqui a parte do texto, depois que Jesus purificou esse homem, apareceu um centurião, um cara que cuidava de outros soldados. E ele disse assim, Senhor Jesus, tem um homem na minha casa paralítico, cara fiel, um homem sempre honrado, cumpria sempre os seus afazeres. Cura ele. Jesus diz, vou lá na sua casa curar agora. Ele disse assim, o senhor não precisa nem ir lá, dá uma palavra aqui agora que ele vai ser curado. E aí Jesus disse, está curado então, seja feito conforme a sua fé. E foi o que aconteceu. Então, só isso bastou, entende? Isso foi o suficiente. Gente, olha, que a gente possa entender uma coisa. A nossa vida precisa ser mais pela fé. A gente precisa começar a ser mais louco. Louco no sentido do que Paulo vai escrever. Ele diz assim, que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. 1 Coríntios capítulo 1. Deus escolheu as coisas que não são para confundir as coisas que são. Sabe? Deus, ele escolhe pessoas assim, sabe, do nada, para fazer assim obras que você não imagina. A gente precisa ter coragem de fazer coisas que ninguém está fazendo. E isso precisa voltar a acontecer. Então, assim, a minha vida e a sua vida precisa voltar a ter testemunhos que são impactos para a nossa vida. Sabe, que impacta o seu coração, que você não vai contar para ninguém, mas que impacta o seu coração. Eu fiz essa oração, eu tenho feito essa oração de alguns meses, que é, Senhor Jesus, eu quero fazer coisas que me deixam impactados. E aí eu tenho feito algumas coisas que eu falo, Senhor, acho que eu pirei mesmo, mas é isso aí. Está no caminho da fé, está na Bíblia, é a palavra, é para pessoas, ajudando pessoas, para a glória do Senhor. Então, isso precisa voltar a acontecer, sabe? O que é que você pode fazer que pode impactar a sua alma a ponto de você se surpreender contigo mesmo pelo que você fez para a glória de Deus e para o benefício das pessoas? Isso precisa voltar a acontecer. Para a gente terminar a última parte aqui do capítulo 8, a Bíblia diz que Jesus, depois disso ainda, ele foi para a casa de Pedro, a sogra de Pedro estava acamada, ele foi e pegou ela pela mão, a senhora foi curada,
E depois disso, eles começaram a levar um monte de pessoas endemoniadas e doentes para a porta da casa de Pedro para Jesus curar. Aí o versículo 16. Ao anoitecer, foram trazidos a Jesus muitos endemoniados, e ele expulsou os espíritos com uma palavra: sai, 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 sai. Está entendendo? Quando Jesus foi tratar com demônios, ele só dizia uma palavra. Quando Jesus estava na cruz, ele falou 7 vezes. Entende a diferença? Então Jesus ele vai expulsar vários espíritos, verso 17. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Quando Jesus vem na terra e permite que a gente viva um milagre, sabe? Eu não sei, acho que todo mundo aqui já deve ter vivido algum milagre de Deus, alguma porta que Deus abriu, ter visto alguma coisa na família que aconteceu, sabe? Alguma coisa. Quando Deus faz coisas como essas, como quando Deus faz esses sinais, esses milagres, tudo é para que a gente olhe para Ele e olhe para essa verdadeira obra, para a obra central, que é a obra da cruz, que é a obra do sacrifício, que é a obra da salvação. Porque quando você olha para isso, quando você olha para Jesus e você entende que Jesus ele não é só um profeteiro, ele não é só um curandeiro, ele não é só um filósofo, mas ele é o Salvador, aí você entendeu tudo. Então é aí que está o ponto, aí é que está a questão. Jesus, o Salvador, Jesus, o que vai nos levar para o céu, Jesus, aquele que nós vamos orar a Ele, e a gente não fica só pedindo coisas, a gente simplesmente estende as mãos e diz: obrigado porque o Senhor conquistou a minha salvação, a salvação da minha família. E se todos nós morrêssemos hoje, nós estaríamos todos juntos no céu. Nós não queremos ir agora, mas se for para ir, nós estaremos juntos, entende? Então, isso precisa acontecer. Então, com uma palavra, Ele cura, mas com 7 palavras Ele diz para mim e para você: o que eu quero de verdade é que a sua alma entenda, você foi salvo. Você não está mais debaixo do jugo de Satanás. Você, quando morrer, não vai viver, como diz as Escrituras, num lugar onde há choro e ranger de dentes. Um lugar que a Bíblia diz que foi separado para Satanás e para os seus demônios, aonde eles vão por toda a eternidade padecer por todos os crimes ou pecados que eles cometeram. Jesus é mais do que tudo o que a gente estava pensando, e eu gostaria que a gente orasse por isso. Você pode se colocar de pé, por favor? Vamos orar. Senhor Jesus, ajuda-nos, ó Deus, para que nós não tenhamos medo da morte. Ó Deus, o Senhor é maravilhoso porque o Senhor entrou no nosso lugar quando se entregou ali naquela cruz. Mesmo sem ter cometido nenhum pecado contra nenhum ser humano, o Senhor se entregou ali no nosso lugar. E a sua palavra nos ensina a pensar sobre algumas coisas que são muito maiores do que a nós mesmos. Por isso a sua palavra diz que nós devemos negar a nós mesmos para seguir o Senhor. Mas às vezes a nossa vida ela é tão ególatra, a gente idolatra tanto o nosso próprio eu, nosso ego, que nós olhamos só para as coisas que nós queremos viver, conquistar. Senhor, às vezes nós temos uma vida tão privilegiada que nós ainda reclamamos de certas coisas que, segundo o nosso ponto de vida, nós ainda não temos. Senhor, mas a sua palavra diz que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. As últimas palavras de Jesus foram: ide e preguem a minha palavra, preguem o evangelho, vão pelo mundo todo e façam discípulos. E dessa forma, fazendo discípulos, que eles sejam batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós queremos voltar
a parar de olhar só para nós mesmos. Porque quando nós deixamos de olhar para nós mesmos e começamos a olhar para o céu, as coisas do céu voltam a descer até nós. Então, dessa forma, nós já não adoramos mais o que o Senhor nos dá, mas nós adoramos o Senhor. Tira de nós esse desejo de adorar as bênçãos e ajuda-nos a te adorar, Senhor, porque o Senhor nos entregou a salvação. Se a nossa vida acabasse agora, se nós morrêssemos agora por algum tipo de problema físico, nós estaríamos subindo para a glória, assim como aquele homem que estava do teu lado, quando o Senhor estava na cruz. O Senhor estava na cruz e aquele homem disse, lembra-te de mim quando tu entrares no teu reino. E o Senhor Jesus disse, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Senhor, se o paraíso é a maior e a melhor coisa que existe, eu quero te pedir que nunca mais a morte traga desespero para os nossos corações. Se alguém que nós amamos morrer, nós vamos chorar. O luto vem sobre o nosso coração, mas a certeza de que existe uma vida após a morte é que nos traz uma convicção de que, ó Deus, a nossa história nessa terra, ela não é em vão. Muito obrigado, Senhor, porque com uma palavra o Senhor cura pessoas doentes. Muito obrigado, porque com um toque do teu dedo, o Senhor abre porta de trabalho, o Senhor abençoa a família, o Senhor faz tanta coisa. Mas a verdade é que o Senhor quer que a igreja volte a olhar para a cruz. O Senhor quer que a igreja volte a olhar para as coisas mais preciosas. E nós estamos aqui para te pedir perdão por orações tão pequenas, por orações tão carnais, por orações tão vis. Nós te pedimos, Senhor, abençoe a nossa vida para que a gente faça diferença no reino de Deus, através, Senhor Deus, do cumprimento do Evangelho. Nos ajude a ajudar pessoas, nos ajude a ser uma igreja viva, nos ajude a ser um povo que faz o que deve ser feito. E aí sim, se cumprirá sobre nós o que disse o nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquele que buscar o meu reino e a minha justiça, as outras, todas as demais coisas o serão acrescentadas. O nosso Senhor Jesus Cristo disse pela boca do apóstolo Paulo também, em Filipenses 4,19, que o Senhor suprirá todas as nossas necessidades segundo a sua riqueza em glória. Está escrito também em Filipenses 1, no verso 6, que o Senhor cumprirá toda a obra que Ele começou a fazer. O Senhor Jesus disse por meio de Davi que Ele é o nosso pastor e Ele não deixará com que nós tenhamos falta de nada. Tire a nossa falta de fé, Senhor. Aumenta a nossa fé nessa hora, aumenta a nossa fé nessa noite, para nós entendermos que os nossos problemas são pequenos e eles não vão nos atrapalhar, eles não vão passar por cima de nós. Nós vamos vencê-los. A sua palavra diz que aquele que estiver disposto a ouvir e a obedecer, há de comer o melhor nessa terra. E eu te peço então, que nós possamos viver, ó Deus, para o Evangelho, para que assim nós possamos abençoar outras pessoas. E por fim eu oro ao Senhor e te peço que nós voltemos a ter ações que nos façam ficar surpresos com nós mesmos. Ações de fé. Aquilo que foi feito, que a gente fazia quando a gente conheceu o Senhor, que a gente se doava mais, se dedicava mais, fazia muito mais. O Senhor nos ajude a voltar a fazer isso, porque isso de fato é o que importa, isso de fato é o que a sua palavra nos diz. Eu te louvo, Senhor, é o que está escrito e essa é a oração que a igreja faz. Obrigado, em nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém. Se assente por um momento, nós já vamos terminar. Vamos passar só para o momento final. O apóstolo Paulo falando sobre generosidade, falando sobre a igreja de Corinto, que era uma igreja que ele estava lá e ele ia pegar mantimentos para levar para outra igreja que estava com mais dificuldade. Ele diz em 2 Coríntios capítulo 9, ele diz assim, lembrem-se
Aquele que semeia pouco também colhe pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme o que determinar no seu coração, não com pesar, nem por obrigação, porque Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que toda a graça seja acrescentada a cada um de vocês, e assim vocês terão toda a boa obra de Deus. Paulo está dizendo, vocês sabem o que aquela igreja precisa, vocês fazem o que vocês quiserem, nada por obrigação, com generosidade. Essa é a palavra. Vamos orar? Se você quiser contribuir, seja por envelope, seja por Pix, você pode fazer isso. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por esse dia. Nós queremos te agradecer pela sua bondade, queremos te agradecer pelo seu poder, queremos te agradecer pela generosidade de cada um. Queremos te pedir que a igreja possa crescer, ó Deus, na força do Senhor. Queremos te pedir que a igreja possa crescer na força da unção, ó Deus, do Senhor. Que o Espírito Santo faça com que a igreja tenha voos maiores para a glória do teu nome. Que o Senhor nos faça enxergar além, que o Senhor nos faça ir além. Que o Senhor possa nos abençoar espiritualmente, nos abençoar, ó Deus, na alma, abençoar no corpo, abençoar na estrutura, abençoar na matéria. Que nada falte a cada um de nós. Que o Senhor abençoe cada um dos teus filhos. Que o Senhor abençoe a generosidade de cada um, que não nos falte nada e que nós possamos ter sempre para repartir, conforme diz a tua palavra, que assim seja. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Vamos nos colocar de pé para a gente encerrar já. Se você quiser contribuir com os envelopes, você pode vir aqui e a gente já faz uma oração para encerrar. Deus abençoe a sua semana. Cadê aquele... Acho que é ali, né? Os folhetos. Então aí você pega o folheto no final e tem uma palavra. Você lê a palavra, você distribui para outras pessoas, né? O folhetinho ali, o boletim, tá bom? Tem uma palavra que a gente escreve aí toda semana, você leva para sua casa. Vamos orar. Senhor, obrigado. Muito obrigado por esse dia, por esse culto. E cada um vá em paz para casa, tranquilamente, tenha uma boa noite de sono, tenha uma boa semana, tenha uma semana privilegiada, que cada privilégio que o Senhor dê para os teus filhos, que os faça para que eles possam se lembrar de outras pessoas, que o Senhor abençoe os familiares, que o Senhor, ó Deus, possa nos livrar da violência urbana, nos livra de doenças, ó Deus, nos ajude a entender os nossos dias, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a buscar conhecimento em cada área que nós precisamos. Essa é a nossa oração. Nós te agradecemos por tudo. Muito obrigado por cada um que veio aqui hoje. Certamente ninguém está aqui em vão. E essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Pessoal, está encerrado. Que Jesus abençoe. Se você precisar de alguma coisa, pode contar comigo.